Olá, povo de Deus, sexta-feira da segunda semana do Advento, dia 11 de dezembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 48, 17 a 19 e de Mateus 11, 16 a 19. O capítulo 48 de Isaías apresenta uma grande exortação de Javé aos exilados, pois é ele que conduz a história. Porém, ele lamenta pelo fato de o povo de Israel ter agido sempre com a cabeça dura e os ouvidos trancados à sua palavra. A situação de cativeiro teria sido totalmente evitada se o povo desse crédito a tantas insistências de falar com ele por meio dos profetas. Agora, na iminência da volta do exílio, Deus, uma vez mais, indica o caminho do retorno e avisa que será uma volta com alguns percalços e que as lições que deverão passar serão todas para o próprio bem do povo. Apesar do comportamento do povo, Deus lhe oferece, então, uma nova chance. Trata-se de reconhecer que agiu com os ouvidos tapados à palavra e passar a segui-lo dali para frente. O caminho de retorno depois do exílio serve também como metáfora para o retorno ao Deus de Israel. Mateus 11, 16 a 19. Depois de falar sobre João Batista, Jesus apresenta uma comparação e não uma parábola que é tão própria dele. Serve-se do relacionamento descontraído entre crianças e no meio aparece aquela criança que bate o pé contra tudo, contra todos, fazendo birra e se revelando descontente com tudo. Pode-se tocar flauta que ela não dança, pode-se cantar um canto fúnebre que ela não bate no peito. Assim era o comportamento dos eternos descontentes. Na verdade, veio João, que não come nem bebe, e dizem dele, está possesso. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e bebedor de vinho, amigos de cobradores de impostos e pecadores. Quem não queria seguir Jesus, inventava mesmo obstáculos de todo modo, criando fantasias como justificativa. Não segue a um porque faz jejum, não segue a outro porque come e bebe e o faz na companhia de pecadores públicos. Na verdade, eles estão dispostos a seguir ninguém. E então Jesus arremata: a sabedoria foi justificada pelas suas próprias obras. Eu gostaria de retomar o tema das imagens que criamos de Deus que venho tratando nesta semana. Eu continuo me servindo em parte da reflexão de Michael Marwood, que é muito interessante. Existem muitos conceitos de Deus e muitos deles nos levam a equívocos danosos que a gente deveria se livrar deles. A principal pergunta, diz Michael, não é crês em Deus, mas sim que pensas que estás crendo se crês em Deus? Como resposta, temos vários deuses que não correspondem com o Pai revelado por Jesus. Há um Deus que pode fazer tudo, que pode prevenir uma guerra nuclear, que podia ter evitado o Holocausto, mas não o fez. Há um Deus que pôs em marcha o universo ao princípio, mas logo se foi, e ocasionalmente faz alguma intervenção em forma de milagres que sucedem raramente. Há um Deus tapa-buracos, ao qual se invoca para encher os furos que a ciência deixa. Esse Deus se faz cada vez menor com cada novo descobrimento científico do universo. Há um Deus umbigo cósmico
que se serve de um telefone cósmico e faz tratos com bilhões de chamadas a cada minuto só para dar o prazer ao que chama. Há um Deus que pede orações, há um outro que pede sacrifícios, há um Deus que está do nosso lado na guerra e que nos pedia matar por sua causa. Está o Deus incerto da oração daquele soldado. Por favor, Deus, se é que há um Deus, salva minha alma, se é que existe alma. Está Deus do juízo, que governa mediante o medo e que outorga os prêmios e os castigos depois da morte. Todas essas teologias sobre Deus tornam as coisas mais fáceis aos ateus, pois nesse Deus não vale a pena mesmo crer. Por estas e outras, Eduardo Galeano dizia: o catecismo me ensinou na infância a fazer o bem por interesse, a não fazer o mal por medo. Deus me oferecia castigos e recompensas, me ameaçava com o inferno e me prometia o céu. E eu temia e acreditava. Passaram-se os anos, eu já não temo nem creio. Precisamos urgentemente mudar nossa linguagem sobre Deus, se não quisermos ser os primeiros provocadores de um secularismo ainda maior ao qual já estamos vivendo. Muitas pessoas deixaram de ser católicas, cristãs, fizeram várias migrações por inúmeras denominações e acabaram abandonando tudo por não se encontrar com o Deus de Jesus Cristo em nenhuma delas. Galeano, ainda com uma pitada de ironia, diz o seguinte: o Deus dos cristãos, o Deus da minha infância, não faz amor. Talvez o único Deus que nunca fez amor entre todos os deuses de todas as religiões da história humana. Cada vez que penso nisso, sinto pena dele. E então o perdoo por ter sido meu super pai castigador, chefe de polícia do universo. E penso que, afinal, Deus também foi meu amigo naqueles velhos tempos, quando eu acreditava nele e acreditava que ele acreditava em mim. Então preparo a orelha na hora dos rumores mágicos entre o pôr do sol e o nascer da noite, e acho que escuto suas melancólicas confidências. Pois é, assim que vamos multiplicando pessoas que não mais acreditam em Deus, pois nossas vidas são tão contraditórias, tão ambíguas, que acabam por desiludir de vez aos que ainda o buscam. Um dia perguntaram ao excelente escritor português, o Saramago, que sempre se apresentou como ateu também: como podem homens sem Deus serem bons? E ele respondeu: e como pode homens com Deus serem tão maus? Não é à toa que o Papa Paulo VI dizia: o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Uma vez mais nos lembramos de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do Pai que está nos céus. Um beijo no seu coração.